história inicialmente foi motivada pela vontade de transar, mas no final acabou virando um rolê familiar. Oi, eu sou a Dora, aqui do Livros e Pão, e hoje eu vou falar um pouco sobre Gay de Família, do Felipe Fagundes. Eu tive meu primeiro contato com a escrita do Felipe Fagundes lá no e-book Não Morre no Final, e eu lembro que quando eu li pela primeira vez, e mesmo depois uma segunda e terceira vez, o conto dele permaneceu como um dos meus favoritos. Então, entrando nesse livro, eu já tinha uma ideia de como era a escrita dele, e eu já sabia que ele tinha um senso de amor... senso de amor não, um senso de humor aguçado. E eu acho que talvez ele tenha atingido seu ápice nesse livro, porque esse e-book é muito engraçado. E para contar por que ele é tão engraçado, eu preciso inevitavelmente contar um pouquinho da sinopse. Nesse e-book a gente acompanha a história de Diego, que é um homem gay que foi expulso de casa pela família há um tempo atrás e que desde então não mantém uma relação muito boa com a família, ou mesmo uma relação de proximidade. Ele divide o apartamento com uma amiga dele. E volta e meia o irmão dele, o Diogo, liga pra ele pra tentar pedir alguma coisa, algum favor, e tenta agir como se as coisas estivessem bem. Mas pra o Diego as coisas ainda não estão bem, ainda não estão ok. Então, por exemplo, o Diego tem 3 sobrinhos que ele nunca conheceu, os filhos do Diogo. Isso é, até que um dia o Diogo interfona pra ele desesperado, pedindo ajuda dele. E então que o Diego desce, porque afinal ele não ia deixar o Diogo subir, e descobre que o Diego tá ali, e a esposa do Diego tá ali no carro com os 3 filhos, e o Diego tá pedindo desesperadamente pra que ele tome conta das crianças por uma noite. E por que isso? Você me pergunta, bem, porque Diogo, o irmão, precisava desesperadamente transar. Ele e a esposa não conseguiam transar há muito tempo, afinal 3 filhos é bastante coisa pra dar conta, pra conseguir lidar em casa. E eles estavam precisando daquela noite, eles já tinham tudo combinado, mas a babá tinha cancelado e eles não tinham conseguido arranjar mais ninguém, até que eles lembraram que o Diego existia. E a esposa do Diogo tá no carro, ela nem sai do carro, fica só dando tchau de longe, e o Diego nem consegue lembrar do nome dela. Aliás, isso é uma coisa muito engraçada, porque toda vez que ele tenta lembrar do nome da cunhada, ele acaba mudando o nome dela. Então, vai de Keila pra Kyla, pra Karen, pra Catherine, enfim, todas as opções possíveis que o autor conseguiu lembrar. E aí o Diego tá chocado, né, com aquela situação, mas ele acaba aceitando com a condição de que o irmão pague 3 mil reais pra ele. E o irmão aceita pagar, pra vocês verem o quanto ele tava necessitado de uma noite livre. E é então que começa a história de verdade. Diego, o nosso personagem principal, finalmente conhece os seus sobrinhos, Diogo 1, 2 e 3. E calma, não, esses não são realmente os nomes das crianças, mas é o jeito que o Diego ajuda pra lembrar de cada um, porque afinal ele nunca conheceu eles antes. E os nomes de verdade das crianças são Esther, Gabriel e Miguel, mas o Diego só vai assimilando esse nome aos poucos conforme ele vai ficando mais próximo das crianças. Então, na verdade, o e-book se passa todo nessa uma noite, um pouquinho de um dia em que ele tá com as crianças tomando conta delas. E essa questão dos nomes fica bem nítida ao longo do livro, porque você percebe que conforme ele começa a melhorar a relação dele com a Esther, começa a conhecer ela melhor, ele começa a dar as letras ao nome dela. Ela deixa de ser Diogo 1 pra ser Esther. É a mesma coisa com o Miguel e com o Gabriel. E curiosamente a gata deles, que é a Suzy, que foi uma gata que o Diego também teve que cuidar, ele chamava ela por Suzy desde o início. A gata era Suzy, enquanto os sobrinhos eram Diogo 1, 2 e 3. Então tem todos esses pequenos nuances na história que eu acho que o Felipe Fagundes, o autor, soube trabalhar muito bem. E voltando a essa questão dos nomes, eu não poderia deixar de mencionar os títulos dos capítulos, porque são títulos geniais e muito engraçados e que ao mesmo tempo resumem bem o capítulo, o que afinal um bom título de capítulo sempre deveria fazer. E eu vou ler agora os títulos dos capítulos para vocês entenderem porque eu fiquei um pouco fascinada com essas escolhas. Primeiro capítulo, Você é meu tio viado? Segundo capítulo, Daí você pensa, meu Deus, que bicha burra. Terceiro capítulo, Os pais vão me acusar de ministrar o kit gay. Quarto capítulo, Brinquedo de boiola. Quinto capítulo, Aqui jaz um passivo. Sexto capítulo, Família de bem atropela o homossexual. E no final do livro, quando o autor fala um pouco sobre como foi o processo de escrita, ele até menciona que no final ele já não conseguia mais pensar em sinônimos pra gay, pra poder botar nos títulos dos capítulos. Enfim, eu acho que foi um detalhe que funcionou muito bem e que acabou acrescentando bastante a história. Porque você via aquele título de capítulo e, além de ficar interessado, né, no que ia acontecer, você já ria. Então você já começava o próximo capítulo rindo. E esse livro é bem curtinho, né? Então
É uma leitura que dá pra você fazer em 1 hora, assim, é bem leve e ao mesmo tempo é muito divertido. Eu acho que agora, né, em dezembro, com o calor, com o Natal, com o Ano Novo chegando, é um livro que cai muito bem nesse momento. E uma coisa que eu gostei bastante foi como o autor abordou essa questão das relações familiares. Não só do Diego com os sobrinhos, né, que acabam revivendo nele uma parte da família que ele tinha esquecido, uma parte pura, uma parte de amor incondicional. Enfim, não só essa parte, como também da relação dele com o irmão. Porque ao invés de fingir que tá tudo bem no final e emendar as coisas muito rápido, eu gostei de como o autor deixou claro que não tava tudo bem ainda para o Diego. E não tava tudo bem na relação entre ele e o irmão ainda. Um dia poderiam ficar, mas ainda não. Então eu gostei que ele respeitou, assim, os limites do personagem. E que o personagem sabia os seus limites e não forçou isso. Então ele adorou os sobrinhos, adorou ficar com os sobrinhos, espera ver eles de novo, mas ele ainda não tá pronto para deixar o irmão subir no apartamento dele. Eu achei que com esses pequenos detalhes o autor soube tratar muito bem de um assunto que é sério e poderia ser pesado, de um jeito leve, divertido, sem tirar a importância desse assunto também. Então eu gostei muito da maneira como esse tema foi abordado e eu acho que, enfim, casou muito bem ali com a história. E chegando perto do final do livro, tem um plot twist muito divertido que te pega de surpresa. E mesmo eu agora falando que tem um plot twist, eu acho difícil alguém tomar isso como um spoiler, porque é meio do nada, mas é uma surpresa bem-vinda e que acabou me lembrando um pouco aquele clássico O Conto de Natal do Charles Dickens, que tem aquele Scrooge, né, o velho mal-humorado. Enfim, me lembrou isso e eu achei que deu uma reviravolta interessante para o clima da história. Então eu não vou falar muito mais, né, para não estragar essa surpresa, mas eu gostaria de saber o que você achou dessa surpresa, caso você já tenha lido ela, porque pra mim eu li e eu fiquei mas ao mesmo tempo foi isso, foi um que eu tava rindo e tava gostando e me diverti lendo. Agora, pra fazer uma crítica sobre a estrutura do livro, eu achei um pouco rápida a passagem do capítulo que ele e as crianças estão em casa brincando para o capítulo em que eles já saíram de casa. Pra mim ficou um pouco abrupta, parecia que tinha faltado um trecho ali que conectava melhor um capítulo com o outro. Tendo isso dito, a passagem que eles estão fora de casa é muito divertida, porque eles vão numa loja de brinquedo e aí que várias coisas acontecem, né? Porque uma coisa é lidar com essas pessoinhas em casa, outra coisa é lidar com essas pessoinhas em público e com outras pessoas interagindo com você. Então é nesse momento que a Esther se solta, é nesse momento que o Gabriel entende muitas coisas também, procura o que ele quer e que o Miguel fica totalmente à vontade. E ao mesmo tempo as pessoas estranham. Então foi muito interessante ver o Diego assumindo esse papel de pai naquele momento e tendo que ser firme com as crianças fora de casa. E ao mesmo tempo as crianças mesmo lidando com o mundo. Eu acho que todos os personagens desse livro ficaram muito carismáticos. E aliás, né, falando da coisa que deu o estopim do livro, né, pros personagens, a vontade de estar com outra pessoa, eu não poderia deixar de mencionar o vizinho do Diego, que é um vizinho que ele descobre porque aparece pra pedir uma xícara de açúcar, que se eu não me engano, e é aquele cara que é tipo o Adonis, entendeu? O Diego olha e fala, caramba, lindo, tesão, bonito, gostosão, e ele também percebe que o cara é gay, que também ficou afim dele, então já rola uma conexão, e aí tem um momento que essa conexão é colocada à prova, porque o Diego tava naquele momento, né, cuidando das crianças, e ao mesmo tempo ele descobre algo sobre o vizinho que não era o que ele esperava. E eu gostei muito dessa passagem, eu tava morrendo de nervoso nessa passagem porque eu tava ficando, meu Deus, e as crianças? E as crianças? As crianças estão lá e ele tá lá, mas acabou que no final deu tudo certo e ainda bem que as coisas se resolveram no momento que elas se resolveram, né? Porque senão ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Então, pra resumir, assim, eu gostei muito do livro, eu achei que foi uma leitura muito engraçada e muito leve e foi uma leitura que me fez muito bem. Inicialmente eu li esse livro, eu nem ia fazer uma resenha por N motivos assim da vida, mas eu gostaria muito de deixar essa recomendação aqui. Primeiro porque eu acho importante falar um pouco sobre autores nacionais independentes e segundo porque eu realmente gostei da história, porque ela realmente me fez bem. Então fica aí uma recomendação natalina para vocês. E como eu não poderia deixar de ser, né, eu vou ter que responder a pergunta aqui do canal, que é: que pão seria esse livro? Então, eu digo que seria uma rabanada, porque é um clássico pão natalino e que já está relacionado com família e com relações familiares, e 2,
porque é doce, levinho e te deixa um quentinho no coração e na barriga. Inclusive está me dando uma enorme vontade de comer rabanada, mas falta só um pouquinho, né, para rabanadas estarem por aí em todo lugar. Ah, e uma última coisa que eu esqueci de falar, mas que eu gostei bastante, foi que no final do livro o autor escreveu como se fosse uma entrevista com ele mesmo, porque ele fala que ele adora pensar, adora imaginar que está sendo entrevistado por um apresentador de talk show, por exemplo, então ele faz para ele mesmo as perguntas que ele adoraria responder sobre a história. Ele faz isso de um jeito muito divertido e ao mesmo tempo elucidando muitas coisas sobre o processo de escrita dele. Então eu adorei saber daquilo, adorei ler, adorei o modo como aquilo estava escrito e eu acho que foi um adendo muito legal para o livro. Então se você terminar a história e já estiver desligando assim o Kindle, para um pouquinho e vai para essa parte bem no final, porque eu acho que acrescenta bastante a leitura. E é isso, se você gostou do vídeo, se interessou pelo livro ou já leu o livro, deixa aqui embaixo falando o que você achou, deixa um joinha aqui no vídeo e se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita. E a gente se vê daqui a pouco, porque eu finalmente vou atender a um pedido que alguns de vocês já me fizeram, que é de fazer uma bookshelf tour ou tour da estante em bom e velho português. E é isso, a gente se vê depois.